Bom dia, meus queridos. Bom dia. Hoje é dia... qual é o dia hoje, meu amor? 10 é uma boa pergunta. Hoje é dia 10... 8 de junho? Gente, dia 8 de junho. Eu sou ótima, né? Nossa. A última vez eu botei... A última não, foi um outro dia lá. Mas 8 de junho de 2020. Mais um tempo do Orando com Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Estamos já passando aí alguns dias com os casos de Covid aumentando no Brasil, e eu não sei se a gente acaba se anestesiando, né, com o problema por causa da massificação. A gente acaba tendo uma postura até meio do tipo, pois é, né? O que vamos fazer? Que pena, né? Ou até não percebendo a questão tão séria como ela é, né? Mas eu acho que essa manhã o Salmo nos leva a novamente colocar a questão num patamar mais sério. E nos últimos tempos o mundo está sendo tomado por uma convulsão social por causa da morte de George Floyd lá nos Estados Unidos, e uma frase foi levantada chamada "Vidas negras importam", né? O Black Lives Matter. E eu queria então parafrasear ou usar essa frase, né, dizendo que vidas importam. Vidas importam. Vidas importam, porque no cristianismo não existe, para o cristianismo não existe divisão geopolítica. Para o cristianismo, a Bíblia vai ensinar lá que o Senhor, tanto o grego quanto, né, o gentil, né, o grego, o judeu, a mulher, o homem, o escravo, o livre, todos são um em Cristo. Cristo unificou todos debaixo, né, da graça dele, da salvação dele. A cruz nos colocou no mesmo povo. Nós somos o povo de Deus. Portanto, vidas importam. E a morte de várias pessoas, né, a morte de muitas pessoas no Brasil, cada uma delas importa. Importa sim, para nós como cristãos, importa para nós como seres humanos. Então, quando a gente começa já a passar num patamar de insensibilidade à dor humana, à necessidade humana, a gente precisa realmente repensar, né, o nosso cristianismo. Por isso esse salmo nos leva a ter esse olhar de compaixão. Ele vai dizer e usar essa expressão de maneira muito especial. Temos aqui vários queridos que entraram hoje, a Cris vai citar. A Ana falou que o Guto tá mandando um beijão para mim e pro Jackson. E aí um beijo, Guto, para você. Beijão, meu querido. Um beijão. A Aline, hoje a Luísa vai fazer uma pequena cirurgia, né? Nós vamos estar orando, é às 9 horas a cirurgia, ela me falou. Sim. A Luísa tem 6 aninhos, 5 aninhos. 5 aninhos, Bom dia, Inês. Uma nova semana abençoada para nós, a Áurea. E uns quantos? Steves, friozinho, aqui também friozinho. O gatinho, esse gatinho não para. O Luiz Fernando, firme orando pelo restabelecimento do casamento. Sim, estamos firmes orando por você e por outros também, né? Por outros queridos. Graças a Deus que a gente está junto mais um dia, né? Que Sim. bom. A Gatilda hoje veio participar, ela não tem pudores. Muito bem, então, queridos, eu queria hoje ler o Salmo 41. Nós vamos pensar esse Salmo, porque ele tem muito a ver com esse momento de convulsão social que estamos vivendo. Não só da Covid, com tantas mortes sendo registradas, como também o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e de tantos outros espalhados no mundo,
Nós não fazemos ideia o que acontece nas nossas comunidades, né? Antes a gente chamava né? De favelas, de pessoas que simplesmente morrem por causa da sua qualificação social, porque ele é pobre e ele se tornou um suspeito simplesmente porque ele estava ali naquele local. E quem mora ali é suspeito, né? Isso é muito doído. Então, esse salmo vem para nos dar uma postura diante disso, né? E começar a nossa semana uma postura de que para Deus toda vida importa. É verdade. Salmo 41. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Bem, numa leitura assim rápida, a gente pode passar despercebido uma grande verdade que esse salmo nos ensina. De que aqui há um conceito muito interessante. Sempre que a gente fala sobre a bênção de Deus, a gente fala de uma relação do homem com ele, com Deus, né, de amor, onde o amor do homem por Deus, né, da pessoa, do ser humano por Deus, leva a uma obediência. E essa obediência traz bênçãos. Muito interessante que esse salmo começa dizendo, do versículo 1 ao 3, que o fato ele não está falando de um amor a Deus diretamente, mas está falando de um amor ao próximo. E esse amor ao próximo em forma de compaixão. E essa compaixão traz bênção. Isso me lembra da máxima do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O resumo de toda a lei, das 613 leis do Antigo Testamento e das leis mais do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, onde Deus estabelece ali a maneira de se relacionar com o povo se relacionar entre si, e essa divisão entre os 4 primeiros são diretamente ligados ao relacionamento com Deus, né? Não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? E não farás imagens de escultura. Essa ideia de que há um relacionamento com Deus, mas os próximos 6, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, e não falar falso testemunho, não cobiçar, tem a ideia exatamente do relacionamento com o homem. Ou seja, relacionamento com Deus e relacionamento com o homem, uns com os outros, vai trazer bênção. Né? A obediência à lei de Deus, na sua postura, onde você tem um amor a Deus, mas também um amor ao próximo, vai trazer bênção. Quando nós olhamos para esse salmo, ele nos ensina isso. Nos ensina que Deus abençoa quem tem compaixão daquele que necessita. Aqui na Nova Versão Internacional, traz a ideia do pobre, né? A expressão pobre, que pode ser realmente traduzida por pobre, mas as versões mais antigas trazem o necessitado. E aqui, em primeiro momento, a gente
acredita na questão financeira, mas não que o povo de Israel não falasse sobre a questão financeira, muito pelo contrário. 3 classes de pessoas eram profundamente cuidadas pelo povo de Israel, mandadas por Deus no Velho Testamento. São elas as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Cabe a história da Moabita, né? Ruth, né? A maneira como Boaz cuidou dela, né? Cuidou da sua sogra, era uma viúva e além disso estrangeira e órfã. Ela era tríplice, né, na sua necessidade. Então, na verdade aqui é todo aquele que é oprimido, porque já é pobre ou já está passando algum tipo de necessidade, já está sendo oprimido por alguém ou por um sistema, né, opressor. Então aqui está dizendo de toda e qualquer pessoa que está sendo oprimida. Nesse caso, alguns dizem que ele estava falando de si mesmo, né? Mesmo sendo rei, estava sendo oprimido pelos homens que iam até ele, ele vai queixar-se no versículo 4 ao 9, dele mesmo, né? Queixar da situação dele, que ele estava sendo necessitado. Ele esperava apoio, cuidado, atenção, proteção e não recebia. E ele se tornava necessitado. Mas eu não quero me perder com a ideia do Salmo trazendo para si, porque senão nos descaracteriza, porque fala assim, ele era rei, tinha tudo, tinha o palácio, estava sua vida, né, tudo que ele quisesse ele poderia ter. Mas aqui também diz daquele que está passando algum tipo de necessidade. Seja ela necessidade física, seja ela necessidade emocional e seja até ela necessidade espiritual. E vai dizer como é feliz o que se interessa pelo que está passando algum tipo de necessidade. Como é feliz quem tem compaixão. A expressão aqui fala de misericórdia e fala de compaixão. A palavra compaixão é essa ideia tão fantástica de alguém que se interessa e tem empatia pela dor do outro. E começa como que sentir a dor do outro em si. Por isso, compaixão tem uma expressão de dor nas entranhas pela outra pessoa. É que a gente se compadece, a gente tem empatia pela situação que ele passa. E aí, olha só que coisa interessante. Deus cuida dele. Os que são compassivos para o necessitado, Deus cuida das suas necessidades. E aqui vai uma lição que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Quando você cuida de pessoas, Deus cuida de você. Quando você se compadece de pessoas, Deus se compadece de você. E quando nós temos essa postura, nós somos abençoados. Então ele vai dizer, o Senhor livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e o preservará a sua vida, o Senhor o fará feliz na terra e não entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Aqui na Nova Versão Internacional traz essa tradução, mas na Revista Atualizada, de João Ferreira de Almeida, traz a ideia de que o Senhor o assiste em seu leito, ou seja, o cuida em seu leito e na doença ele lhe afofa a cama. Eu me lembro desse texto muito com a Cleusa, esposa do pastor Pascoal. Ela sempre usava essa expressão do Salmo 41, versículo 3, quando ela orava pelos enfermos na PIB. E ela dizia, Senhor, afofa a cama deles. Essa é uma expressão para dizer, Senhor, faz com que a cama deles doa menos, porque quem está doente e fica muito tempo acamado, ele não tem posição mais, né? Mas aqui o termo é para dizer, Senhor, restaura a saúde dele, restaura o bem-estar dele. Então, Deus faz tudo isso quando você tem uma postura que vidas importam. E você tem uma postura no seu coração de se compadecer de pessoas. Nós não podemos nos tornar insensíveis à dor das pessoas.
Porque quando nós nos tornarmos insensíveis, apáticos, numa cultura grega, que era exatamente de que você não pode se importar com a dor dos outros, porque senão você vai sofrer, e isso está muito claro naquele livro, naquele filme, o livro de Eli, antigo, mas muito interessante, que ele vê uma cena de um casal sendo pressionado, ou até roubado, ou até tentarem fazer mal, um grupo de malévolos, de gente má, né, de baderneiros, que iam tentar fazer alguma coisa contra aquele casal, e ele olha e diz: siga, ande, isso não é com você. E depois ele vai descobrir que esse livro, que ele tanto estava em busca, né, de fazer com que esse livro se tornasse, espalhasse pelo mundo, a mensagem desse livro é que a gente deve importar com o outro. Vidas importam. Sejam elas negras, sejam elas brancas, asiáticas, sejam elas de ricos e de pobres. Porque a gente tem a tendência também de ser preconceito até com a pessoa que tem posse. Porque ele não precisa, né? Não precisa do ombro amigo, não precisa do carinho, não precisa da atenção, não precisa do evangelho. Né? Nós falamos até de Jesus para as pessoas mais simples, mas para os mais abastados a gente exclui porque acha que ele não precisa. Então, quando a gente olha para as vidas, não existe raça para Cristo. Todos estão sujeitos a serem da tribo de Davi, desse grupo chamado Igreja de Cristo. Bom, e aqui então tem a promessa, e ele vai dizer que ele mesmo é um necessitado, no versículo 4, e vai pedir por compaixão. Aquilo que ele pediu para o outro, né, dizendo que o outro, se eu tenho isso para com o outro, agora ele pede para si: Senhor, tem compaixão de mim. E aqui ele diz que pecou contra Deus. Mas depois ele vai dizer lá de integridade. É uma confusão, né, que ele está dizendo aqui. Mas ele está mostrando o seguinte: é uma experiência pessoal. Eu estou sendo necessitado agora, Senhor. E tem misericórdia de mim. Sou eu necessitado. Por que ele diz isso? Porque ele está dizendo: olha, minha necessidade é de que eu seja livre da maldade que as pessoas estão fazendo para mim. Eu estou sendo perseguido, Senhor. Os meus inimigos dizem maldade ao meu respeito. Quando que ele vai morrer? Vamos esperar aqui, ó. Vamos fazer uma aposta, tá? Vamos fazer um bolão. Morre dia tal. É isso que estava acontecendo. Quando vai desaparecer o seu nome? Ou seja, quando ele vai deixar de ser relevante, né? Estamos esperando ele morrer. Sempre que alguém me visitava, ele já pensava: meu Deus, esse aqui vem agir com falsidade, enche o coração de calúnias e depois fica espalhando mal de mim. Vem bater um papo comigo, eu acho que é meu amigo, depois ele sai falando mal de mim, imaginando que o pior acontecerá, uma praga terrível derrubou. Né? Você imagina quando você escuta de pessoas, e a gente sabe quem tem uma língua afiada e maldosa, né? Que sai de uma visita de alguém, de um doente ou de uma situação e fala: gente, ele está acabado. Olha, é questão de dias. Mas está um prazer em dizer isso. É isso que ele estava vivendo aqui, ó. Até o meu melhor amigo, versículo 9, em que eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então, eu também sou esse necessitado, ele vai dizer. Mas aí ele vai dar a resposta. Que tanto para a pessoa, nós que precisamos ter compaixão das pessoas, mas em alguns momentos também nós somos os passivos de compaixão, né? Ele vai dizer: mas tu, Senhor, versículo 10, tem compaixão de mim. Talvez na sua versão está misericórdia, mas também a palavra compaixão é aceita nessa tradução. Levanta-me para que eu lhes retribua. Ou seja, levanta-me para que eu me faça frente a eles e os oponha e seja contrário a eles. Veja que a oração, os salmos aqui, são muito interessantes, porque eles não têm um filtro. Eles não estão preocupados em dizer, porque o salmista está expressando isso para Deus. Ele está preocupado em dizer isso, né? Eu quero retribuir. Mas esse não é a nossa prática, e você sabe que o Evangelho não nos ensina a retribuição do mal pelo mal. O Evangelho nos ensina a retribuição do bem ao mal. Então, nós vamos
no meio da pandemia, nós vamos pensar nas vidas que estão sendo perdidas e cuidar das vidas, tanto no apoio financeiro a elas, né, e cuidar para que elas não tenham necessidade maior, mas nos solidarizarem com as vidas. Né? Numa situação de convulsão social como aconteceu nos Estados Unidos, as vidas importam. Nós não vamos poder tomar partido e dizer assim, foi justiça ou injustiça. Na verdade, toda morte, seja ela de qualquer pessoa, é uma dor que a humanidade precisa sentir, para que a humanidade busque fazer uma outra palavra, uma outra ação que também está em voga agora. E um dia eu quero falar sobre essa outra frase, sem justiça, sem paz. Eu também concordo com isso, mas nós temos que buscar a justiça em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse versículo 10, ele vai dizer, Senhor, tem compaixão de mim, né? Assim como eu também deveria ter compaixão das pessoas. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Essa é a demonstração do cuidado de Deus. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. E aí ele vai dizer da integridade, não daquilo que ele está dizendo aqui, que ele estava doente por causa do pecado dele. E aqui nós sabemos que a Bíblia vai nos mostrar que em alguns momentos a nossa doença é fruto do nosso pecado. E em alguns momentos não. Nesse caso ele está dizendo aqui que ele estava doente por causa do seu pecado. Mas ele fala da integridade em relação a esses homens. Ele diz, olha, esses homens maus que querem o mal para mim, eu não lhes fiz nada. Nesse sentido eu estou íntegro. Nesse sentido eu não tenho falha nenhuma. E aí ele termina o Salmo e termina louvando a Deus de Israel de eternidade em eternidade. Amém e amém. Qual é o ensinamento de tudo isso? Queridos, a gente já pede por compaixão por nós. Muitas vezes nós não somos os necessitados da história. Mas nesse dia eu queria deixar para você um desafio. Olhe com compaixão aqueles que são tão necessitados, aqueles que não podem se defender, aqueles que são fragilizados e numa vulnerabilidade social e econômica, numa vulnerabilidade emocional. Compadeça daquela pessoa que passa por um quadro de depressão. Não a condene, não coloque mais peso sobre ela, retira o peso dela. Aquele que está vivendo por uma crise da sua identidade sexual, do seu gênero, e ele está numa luta, não coloque mais piadas de maneira que humilhe, não fale dele com o tom de uma sub-raça, fale dele como um ser humano, ele é vida, e vidas importam. Pessoas que estão passando por uma luta por causa do alcoolismo, de um vício, vidas importam. Eles estão vivendo um momento de dor e sofrimento. E nós precisamos ter postura de compaixão, de se sensibilizar pelo estado dele e não pelos atos dele. E aí, nós vamos começar a desfrutar de bênçãos. Porque o Senhor vai olhar para nós e saber que a gente está vivendo o que o Evangelho diz lá em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso senso de justiça, que é fruto da nossa pecaminosidade. Como é que eu e você vamos falar de justiça, sendo que a nossa vida é banhada pelo pecado que habita em nós? Nós não olhamos o mundo com justiça plena porque nosso olhar está com uma grande nuvem, né? Uma névoa de pecado. Nós não temos o discernimento correto do que é justo, mas o Senhor tem. E o Senhor nos mostra que nós devemos nos compadecer. Nessa manhã, que o Senhor te leve, a mim e a você, a crer que vidas importam e que feliz é o homem que se interessa por elas, se compadece por elas e faz algo em direção a elas. Nesse dia, nessa semana, eu não sei. Olha ao seu redor. Talvez alguém está precisando do seu ouvido. Talvez alguém está precisando
nós não podemos abraçar, mas da sua empatia, da sua voz, da sua oração, talvez da sua ajuda financeira, talvez da sua orientação, talvez do seu conselho. É um necessitado. Vidas importam. Vamos orar por vidas aqui que importam? Vocês têm alguma coisa que não, ali foi só destacar? a Luísa, né, que vai fazer essa cirurgia pequena de hérnia hoje de manhã, né? E é isso. Bem, muito bem. Então aqui temos as vidas, né? Muitas, Queridos aí, né? O Nilson Fortunato, né, pelas suas dores. A Lia, que tem a sua cirurgia no olho, né, que precisa aí de uma ação de Deus. Do SUS, né, para que Deus entre, para que ela possa, não sei se refazer ou ser atendida para saber o que vai fazer, né? Isso. A Márcia, irmã da Andréia, né, continua orando por ela, a questão do transplante de medula. A Gilsara e os seus filhos. A Fernanda, minha sobrinha, que está fazendo nesse mês de junho as sessões de radioterapia. Nossa amada Margot, querida, vamos estar orando por ela. O Paulo Luiz, que é o irmão do Paulo, né? O Paulo Roberto está aqui com a gente também aqui, né? O câncer no intestino, vamos clamar por ele. O César também, que está com carcinoma, um câncer na garganta, né? Amigo aí da Noemi. Pela nossa querida Jandira, né? Eu falo nossa querida porque é mãe da nossa querida Beatriz, é nossa querida também, né? Lá de Belém, vamos orar pela questão... e a Beatriz me disse que já saiu os protocolos, né? E ela então vai começar o tratamento, glória a Deus por isso. Ela mencionou, a Beatriz, você me ligou, mandou um WhatsAppzinho, Beatriz, agora estou citando aqui. Então, Deus está cuidando do processo todo, aleluia por isso. O irmão da Nena, do Saulo, né, com câncer, vamos clamar ao Senhor. Esse funcionário da Reta, se a Reta estiver junto com a gente, nos dá um retorno aqui, como é que ele está, ele sofreu um atropelamento. A Lucinéia, amiga da Áurea, com depressão, né, compadecer-se de pessoas com esse quadro, né. O Tiago, sobrinho da Rosane e do Lúcio, né, o câncer, que na verdade fez já a cirurgia, já está em casa em recuperação. A Everlane, com relação ao emprego dela. Os venezuelanos e os que estão desempregados, porque agora nós estamos no momento que a crise democratizou a falta de emprego. Antes eram aqueles venezuelanos que estavam chegando, haitianos, mas agora são brasileiros, venezuelanos, haitianos, todas as pessoas estão vivendo, todas estão vivendo a mesma crise, né? Orando então também pelo pai da Gilsane, orando por recuperação dele. A Rosane Nascimento, nossa querida que está aqui com a gente, ela está conseguindo já, né, descansar, mas tem que tomar algumas decisões muito importantes nessa semana, né, a respeito da sua vida, né, da condução e da continuidade da vida. E talvez seja esse um momento muito difícil, né, Rosane, porque você precisa trilhar novos caminhos, né? Então, que Deus, para onde ir, o que fazer, né, retomada da vida. Então, que Deus esteja não só te iluminando, mas como a gente aprendeu ontem no Salmo 139, que a tua destra te guie, a destra de Deus, a mão forte dele, te guie e te sustente. Também orando pelo Luiz Fernando e outros queridos que estão lutando e orando pelos seus casamentos, né? Luiz Machado, a questão do INSS, que o Senhor esteja suprindo também. E também orando pela Ladir, né? Questão da depressão, que o Senhor esteja cuidando aí de cada um. E a Luísa, né? Que está fazendo uma cirurgia hoje. A Luísa, nossa queridinha, a filha da Aline. A Raquel está pedindo. E do Fernando. Pelos autônomos, né? Sim, Raquel. O filho dela trabalha com van escolar, é verdade.
né? Todos os autônomos e professores têm dificuldades ultimamente. Né? Vamos orar? Vamos orar. Pai, o Senhor nos ensina, Pai, a amar a Ti acima de todas as coisas. E nós te amamos, Deus. Nós queremos viver uma vida para Ti. Mas o Senhor também diz, Pai, que o resumo é amar o próximo como a mim mesmo, Senhor. E nessa manhã, Pai, nós clamamos por um mundo, Senhor. Nós clamamos por nós, pelo nosso coração em primeiro lugar. Que a gente retire a hipocrisia, a falsidade, Senhor. Tira de nós o preconceito, tira de nós aquelas coisas que não te agradam, Senhor. Faz a gente ter um pensamento que agrade o Senhor. Amamos as pessoas, não o pecado, Senhor. Então nos ajuda a ver isso, a viver isso, porque para nós é tão difícil, Senhor, porque por vezes nós julgamos pessoas pelos seus atos, e os atos, às vezes, os atos mais visíveis são os mais difíceis, Senhor. E os atos, às vezes, que a gente não vê, a gente releva. Deus, tem misericórdia do nosso julgamento, que é tão pequeno. E o Senhor é o Deus de todo poder e que ama a nós pecadores, Senhor. Então, nós te amamos, Senhor, e queremos amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nesse dia a sermos luz por onde a gente passa, nos ajuda a termos um coração pacificador. Ó Deus, que nós sejamos pacificadores, que nós sejamos amorosos, que sejamos, tenhamos domínio próprio, tenhamos resiliência, Senhor, tenhamos tudo aquilo que o Teu Espírito Santo nos dá, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, ó Deus. As Tuas características são tão difíceis, Pai, mas nos ajuda a amarmos e olharmos para Ti, que o nosso alvo seja o Senhor. Colocamos de uma forma muito especial nessa manhã a vida da Luísa, Senhor, que está ali já no hospital para fazer essa cirurgia. O Senhor conhece a vidinha dela, Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor vá à frente, que o Senhor seja o médico, que esteja abençoando esse procedimento, que seja para a honra e glória do Teu nome, tudo corra bem, Senhor, abençoe seus pais, a Aline, o Fernando, e que tudo, Senhor, esteja conforme o Teu querer. Pedimos sobre ela cura completa e que o Senhor esteja com ela nessa cirurgia. Senhor, assim como queremos colocar a vida dos casais, que o Senhor esteja abençoando todos os casais que estão nos ouvindo, Senhor, esteja abençoando individualmente, primeiro na sua busca contigo, no seu relacionamento contigo, no seu olhar para com o outro, Senhor, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, Senhor, porque é o amor que vem do Senhor. Também queremos clamar pelos enfermos, ó Deus, sabemos que temos uma lista grande, o Nilson, todos ali, a Margot, ó Jesus, o Senhor conhece cada um deles, Pai, o Senhor sabe o que eles estão precisando. Clamamos que o Senhor esteja com eles nos procedimentos, que o Senhor esteja com eles na recuperação, traz cura, Senhor, sobre cada nome citado aqui hoje. Amém. Também pedimos, Senhor, por aqueles que estão passando por tanta dificuldade. A Raquel pediu pelos autônomos, é verdade, Senhor. Tantas pessoas que precisam de emprego, que precisam da Tua boa mão sustentando. Então, Senhor, provê que essa doença seja afastada de nós e que as coisas possam voltar ao normal. O Senhor conhece, Pai, o que cada um precisa. Visita-nos, dá condição para que cada um ganhe o seu sustento digno, de uma forma honesta. E coloca, Senhor, da Tua bênção e da Tua graça sobre cada vida nessa manhã. Nós te louvamos porque, assim como o salmista, a gente pode dizer que o Senhor é o nosso Deus que nos cuida, que nos protege, que nos guarda em todos os momentos. Aleluia, Pai. Amém. Amém. Senhor, nós estamos sendo confrontados com a Sua palavra, que nos manda a ter compaixão por aqueles, ó Deus, os quais o mundo,
o sistema, a realidade, não tem. Não tem compaixão e para eles, essas pessoas não importam. O Senhor se importa com elas e o Senhor usa a sua igreja para demonstrar essa importância. Pai, em nome de Jesus, desperta a sua igreja no meio dessa calamidade. Amém. Desperta a sua igreja espalhada nos condomínios, nas ruas, no trabalho, nas escolas, nos lugares, ó Deus, de acesso. E Pai, faz o teu mover de uma ação, ó Deus, onde chegue compaixão a essas pessoas que necessitam. Amém. Tantas pessoas espalhadas neste mundo, carecendo do amor que vem de Deus. Amém. Senhor, que a sua igreja não se omita desse amor. E com compaixão seja, ó Deus, a prática constante do nosso dia, da vida da sua igreja. Amém. Senhor, nós oramos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes. Clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ocupam a liderança do nosso país. Desde o nosso presidente, seus ministros, até o nosso prefeito e os seus auxiliares. Que ninguém, ó Deus, que passa, ó Deus, pela vida política e que tem autoridade e poder de mudança através de leis e de execução das leis e do judiciário que tem o poder de fazer as leis acontecerem. Senhor, faz o teu milagre no meio da nossa classe política, dos nossos poderes legislativo, executivo, judiciário. Senhor, que não haja um desejo de corrupção, mas que haja, ó Deus, um desejo de compaixão àqueles que realmente necessitam. Senhor, nosso povo brasileiro tem capacidade de muitos de nós de pegarem dinheiro, ó Deus, quando não precisam da ajuda emergencial. Senhor, tem misericórdia da mentalidade do nosso povo. Muda essa mentalidade, mas ao mesmo tempo muda a nós. Amém. Pai, nessas áreas que nós somos necessitados, eu preciso que o Senhor cuide do meu coração, da minha mente, para que eu ande, ó Deus, na retidão do coração do Senhor, na presença do Senhor, vivendo para o Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que os meus olhos estejam vendo os que estão necessitados e não endureça o meu coração, mas seja sensível à necessidade deles. Eu oro pelos meus queridos que estão vivendo por necessidades, vivendo em algum tipo de necessidade. Que o Senhor supra, mas que o Senhor use também o seu corpo, o corpo de Cristo, a sua igreja. É isso que oramos, que o Senhor use os seus membros para poder alcançar essas pessoas. Afinal de contas, Senhor, somos mãos, pés, boca do Senhor aqui na terra. E vidas importam para o Senhor, devem importar para nós também. É o que oramos neste dia, pedindo a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Porque hoje eu não sei porque o meu celular não está andando sozinho. Deus abençoe, queridos. Né? A Áurea está dizendo que a Lucinéia está bem melhor da depressão e também obrigado pelas orações, né? Que bênção, olha, isso é muito bom, que coisa gostosa. Deixa eu dar um oi aqui pro Everton, né? Everton Soares. Everton, seja muito bem-vindo, querido. Que coisa boa que você tá aqui, né? Prazerzão, saudade de você, viu? Saudade de você, da família aí também, tá bom? Walter Baeta também tá assistindo a gente. Bom, Eliane. Um monte de queridos ali estão com a gente. Um dia abençoado, viu? E sempre olhando para os necessitados, seja a necessidade que for, tá?